Ouve bem? Grande Robinson Gradowski, Bernardi, meu amigo, tudo em ordem? Grande Cadu, pessoal chegando, obrigado Jovassi. Hoje com som e vídeo legal. Rodrigo Sardenberg já está conosco na sala. Mudou o background, nenhum quadro poderia ser mais a sua cara. Isso aí, Bárbara. Salve, salve! A história do salve é uma história legal. Salve, Rodrigo! Você pede para entrar ou quer que eu te chame? Tomado, Rodrigo, é só aceitar aí agora. Agora sim, grande Salve. Rodrigo. Tudo bem? Melhor agora, e você? Tudo ótimo. Maravilha. Alegria te receber. Estamos aí, Ana Cássia está conosco, Jovassi, Bernardi, Bárbara, muita gente legal, sempre nos ouvindo. O Rodrigo, que é advogado, além de estar com o escritório no Espírito Santo, hoje também representa o escritório em São Paulo. E eu tenho sempre mantido contato com o Rodrigo, uma alegria enorme te receber. O pessoal do teu Alegria escritório minha. entrando, o Felipe, o Leandro aqui de Curitiba chegando também. E o Rodrigo fez uma proposta super interessante, que é uma proposta para a gente tratar dolo como conhecimento e vontade. Mas é uma pergunta, dolo como conhecimento e verdade? Então, o primeiro ponto dessa nossa conversa, Rodrigo, depois de te agradecer, é justamente perguntar para você por que quando você foi convidado para essa live, por que você escolheu esse título e o que representa essa pergunta, já que lá no artigo 18 do Código Penal, se o crime é doloso e se é doloso, o agente assume o risco, ou o agente quis assumir o risco, ou o agente quis praticar o resultado. Então, como que dá esse gancho do dolo como conhecimento e verdade? E aí vai um ponto de interrogação. A palavra é tua, meu amigo. Eu que agradeço muito o convite, agradeço demais mesmo a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez. Né? Tivemos juntos aí presencialmente em janeiro, né? Verdade. E estamos juntos virtualmente em tantas outras. Uma alegria enorme poder estar aqui conversando com você sobre exatamente isso. É uma provocação, né? Dolo, será que dolo é conhecimento e vontade? Né? Acho que é justamente isso. O artigo 18, o inciso primeiro, ele fala, se diz o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de fazer. Né? Então, a doutrina e a jurisprudência brasileiras, elas aplicam assim, de uma forma um pouco natural que, para você ter uma conduta dolosa, a gente tem que querer o resultado. Mas o próprio dispositivo, ele fala, ou assumir o risco. E aí, nesse ou assumir o risco, você já tem abre-se uma discussão gigantesca de dolo eventual, né? E de dolo eventual e cegueira deliberada, né? Que o Guilherme Lucchesi, que é uma referência para todo mundo, escreve muito bem, né? Uma leitura obrigatória. Então, por que teria que haver essa vontade? Isso combinando com o artigo 20, a primeira parte do caput, ele fala: ausente o conhecimento sobre os elementos do tipo, pune-se por culpa, se houver previsão legal. Então, os dois elementos legais para o dolo estão descritos nessa junção de artigos, né?
no 18 e no 20. Mas o querer, ele não exclui o dolo. O artigo 20 ele não fala assim, quando a gente não quis o resultado, ele não pune-se a culpa. Não. Pune-se a culpa quando não há o conhecimento. E aí abre-se uma discussão que é fantástica, né? Quando que há esse conhecimento? Né? Aonde que entra a discussão de vontade, aonde entra a discussão do conhecimento, o que é esse conhecimento, por que o conhecer é tão importante para fazer uma diferença tão drástica de tratamento penal em relação ao agente. Então, é uma provocação, porque conhecimento e vontade são coisas muito, mas muito subjetivas para que alguém atribua a nós alguma conduta delituosa, uma imputação subjetiva, né? Algo muito subjetivo para ser imputado subjetivamente. Então, acho que é uma provocação que eu decidi investigar aí nos meus estudos. Acho que é uma discussão fantástica. Acho que a doutrina tem se dedicado muito a entender isso. Eu falei do Guilherme Luquezzi, mas também tem o Eduardo Viana, o Raguese Valles, que teve com a gente lá no seminário do IBDPE semana passada, que foi fantástica aquela mesa. Mas a jurisprudência já não tem tanto esse esforço, né? A jurisprudência, ela simplesmente atribui, ele quis o resultado. E como assim também querer o resultado, né? Tipo, essa previsão é um futuro. E você tem escrito sobre esse tema, Rodrigo? Você tem dedicado parte dos teus estudos para esse tema? Você tem escrito? Como é que você está desenvolvendo os estudos sobre esse ponto? Aproveitando, entrou aqui conosco o Cássio, aí do teu escritório, a Bibiana Fontela, que é a nossa secretária-geral do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, que a semana, no encerramento do evento, lançou o terceiro volume da revista. Fica o convite para quem ainda não é sócio do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, acessar o nosso site, idpe.com.br, e participar conosco do Instituto. Também está conosco o Pedro Monteiro, que é advogado em Santa Catarina, e eu, semana que vem, vou estar com ele lá numa live que ele está promovendo, falando sobre justiça penal negocial. E essa questão desse estudo, Rodrigo, como é que você tem sistematizado isso de alguma forma? Como é que isso está dentro do teu cenário? A gente, quando montou a live, discutiu um artigo do Greco, que era até, se eu não me engano, o título é Dolo sem vontade, ou seja, é justamente na linha da tua provocação. Como é que está essa questão dos estudos sobre esse ponto que você também trouxe, esse ponto inicial aí? Foi a partir desse artigo do Greco, né, do Dolo sem vontade, que o título já é muito provocativo, né? Eu falei, verdade. Como assim o dolo sem vontade? E apesar de que a gente já conhece muito bem a modalidade de dolo eventual, que é aplicada à torto e à direita sem nenhuma vontade, né? Simplesmente por reconhecer que poderia assumir o risco, enfim. Mas esse título me instigou muito, né? O dolo sem vontade. Então, a partir da leitura desse artigo, eu comecei a pegar outras literaturas e comecei a tentar enxergar, tanto no exercício da advocacia, como também nas situações de cotidiano, o que significa isso, né? Qual é, de fato, a importância da vontade para que alguém tenha de fato domínio daquilo que ela realiza, daquilo que ela executa. E o ponto principal do conhecimento dentro dessa esfera de dolo é que o conhecimento, isso é uma frase que está escrita nesse artigo do Greco, que é: conhecimento em sentido psicológico, ela confere domínio. Dominabilidade, o Eduardo Viana fala, a professora Pupi também. Então, é o domínio daquilo que ele executa, né? Daquela ação, daquele fato, da realização daqueles elementos do tipo penal. Então,
a partir daí eu comecei a tentar entender um pouco mais essa questão do que o conhecimento leva para a gente dentro daquilo que a gente age durante o dia. E, e uma cena que me chocou muito, e eu me dediquei a escrever um artigo sobre isso, eu ainda não terminei, eu estou num dilema com ele, se eu vou, se eu não vou, se eu reviso, enfim, eu tenho que dedicar um tempo mais, na verdade, mas é o caso do George Floyd, se não me engano, maio, junho. Aquilo ali, para mim, foi o exemplo de que será que aquele policial queria matar o George Floyd asfixiado? Para quem não lembra, o George Floyd foi aquele sujeito que morreu asfixiado pela ação policial de um policial que estava ajoelhado sobre o seu pescoço. E ele não só gritava "I can't breathe", né, que virou um lema, né, nesse ano. Ele não só gritava que ele não conseguia respirar, como ele também falava: "Levanta, por favor, eu não consigo me mexer". E aí, dentro dessa história de domínio e vontade, uma imputação dolosa dentro daquela cena que dura alguns minutos. Aonde que a gente poderia avaliar a vontade dentro daquela cena para imputar uma ação dolosa, aonde a vítima está totalmente sujeita ao domínio, literalmente, do agente? Então, e foi uma coincidência muito grande eu tá começando a estudar sobre isso e surgir esse caso, esse evento que foi que chocou o mundo inteiro, né? Não só pelas repercussões, mas as imagens são muito angustiantes. Então, o que vale mais, a vontade ou o domínio? E aí justamente que entra o dispositivo legal. Sem o conhecimento, se põe a culpa. Então, a vontade ali pouco importa. Então, eu tenho dedicado um pouco nessa linha de estudar, de observar, de escrever, ainda sem submeter a qualquer publicação, ainda tenho que revisar, trabalhar um pouquinho mais. Mas o título desse artigo que eu estou escrevendo é Derek Chauvin agiu dolosamente contra George Floyd? E uma interrogação entre aspas, entre parênteses. E o conhecimento e a vontade, os sentidos, e a gente vai retomar o caso do George Floyd aqui, o Rodrigo deu uma pincelada inicial, mas quando a gente trata de conhecimento e trata de vontade, que tem duas cargas semânticas diferentes. De um lado, uma psicológica descritiva, e a gente tratava disso, e outra atributiva normativa. O conhecimento e a vontade se excluem, quer dizer, o sentido do conhecimento e da vontade, porque mesmo quando você falou do George Floyd agora, se eu entendi bem, a vontade pouco importa, porque o agente policial tinha o conhecimento. É isso? Ou são excludentes ou não são excludentes? Como é que você está enxergando isso, Rodrigo? Pois é. E é interessante pensar sobre isso, porque quando a gente fala conhecimento, a gente não imagina que ele pode ter dois sentidos, né? Tanto conhecimento quanto vontade, né? E isso no nosso cotidiano. Então, diz a doutrina que o conhecimento, tanto o conhecimento quanto a vontade, ela pode conferir duas cargas semânticas: a psicológico-descritiva e a atributivo-normativa, como você bem disse. E a psicológico-descritiva é aquilo que ela expressa aquilo que o sujeito realmente pensava. Então imagina que o legislador ele não fala o querer o resultado aqui no artigo 18, inciso 1º, é psicológico. Ele não fala isso. Cabe à doutrina e à jurisprudência determinar o seu sentido. Mas imagina um julgador tendo que auferir a vontade psicológica de alguém para poder determinar se aquele dolo é direto, um dolo direto de segundo grau, ou se é um dolo eventual. Então,
são camadas de consciência e de inconsciência que são inatingíveis, inalcançáveis, às vezes até por nós mesmos, né? Aproveitando, meu pai está aqui assistindo também, sabe? Mas a minha mãe é psicanalista e ela costuma dizer, ela sempre disse sobre coisas, sobre as relações do inconsciente e manifestações por fetiche, manifestações que a gente mesmo não domina. Então, como que a gente pode atribuir a responsabilidade? Como que alguém pode atribuir responsabilidade partindo de algo que é inatingível? Isso é a vontade. Então, a vontade em sentido psicológico seria: o agente quis o resultado. Como? Como que você chegou a essa conclusão? E o atributivo normativo já é algo que cabe a esse terceiro julgador, a partir de um complexo de dados, e inferir se ele conhecia ou se ele tinha vontade ou não. Mas aí, o lance da vontade, como que a vontade se manifesta para que um jogador possa falar e afirmar que ele agiu com vontade. Então, o conhecimento, por outro lado, como a gente já antecipou naquela frase do Greco, o conhecimento enquanto atributivo normativo é a realização daquela conduta em específico que ele está cometendo. Então, a partir de um complexo de dados, ou seja, a partir daquilo que expressa, que é por meio do domínio que ele tem sobre a cena, que o jogador vai conseguir conferir se ele conhecia ou não. Ou então, isso significa dizer que alguém que dá uma machadada na cabeça de alguém não pode dizer que não queria o resultado morte. Por quê? Porque ele conhecia que aquele método, que uma machadada ou um disparo ou uma facada é um método apto a atingir aquele resultado. Então, aquela cena indica ao jogador que ele conhecia todas as elementares do descritivo no tipo penal. Então, a importância da gente discutir sobre psicológico descritivo e atributivo normativo é porque de um lado, o conhecimento psicológico ele confere domínio ao autor. Né? O Guilherme Luquez entrando aqui agora, ele também pontua isso no Punindo a Culpa como Dolo. E eu concordo com ele quando ele diz que é difícil você levar em consideração conteúdos psicológicos. Mas se o conteúdo psicológico que o Greco fala que confere domínio, o domínio ele é expressado nos eventos. Então, o domínio é auferível. E aí que entra o grande lance das novas teorias cognitivas do dolo. Porque elas partem dos pressupostos de imputação objetiva. Então, não tem como... discute-se muito a questão do querer o resultado ou assumir o risco ou conhecer o risco ou antever o risco de resultado. Você não conhece o cadáver a não ser que a pessoa esteja morta. Né? É previsão. Então, essa discussão de dois sentidos é muito interessante por causa disso. Porque elas não são excludentes. Né? Às vezes a gente não consegue atingir o psicológico, mas a gente consegue extrair pelos eventos, pelos fatos, que o psicológico está ali, de que ele tinha domínio, o domínio é expressado. Então, acho que eles não se excluem, de certa forma. De certa forma, eles se adequam, se ajeitam. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o grande advogado, amigo, Rodrigo Sardenberg. Estamos tratando de uma provocação, dolo como conhecimento e vontade? É uma pergunta, tem um ponto de interrogação no final. E a gente está tratando aqui, inclusive, de um artigo, entre outros,
do Luiz Greco, que também é uma provocação, cujo artigo o título do artigo é Dolo sem vontade. E o Rodrigo está nos explicando justamente como que fica essa questão do domínio e como que fica essa questão da vontade dentro do dolo. Falamos um pouco do caso do George Floyd, e o Rodrigo estava entrando num ponto que marca muito esse momento do direito penal, e muito especialmente do direito penal econômico, que são os crimes de perigo que são trazidos por essas teorias novas que você estava entrando, Rodrigo, que é a teoria do domínio do fato, teoria da imputação objetiva, e que dão uma modificada ainda, não sei se melhor ou se pior, qual seria o termo, mas que dão uma profunda modificada nessa questão. E aí eu não posso deixar de também trazer uma pergunta que a Daniele Maria Maurício, advogada, perguntando a consciência do tipo, um ponto de interrogação. Também está conosco Walter Otaviano, Foco Walter. O Walter que vai estar conosco aqui no escritório segunda-feira, dando uma palestra sobre foco, sobre atenção no trabalho. E o Rodrigo, o Guilherme está te cumprimentando, Rodrigo, e dizendo que a tese dele não teria saído sem esse artigo do Greco, e que foi uma baita recomendação que você fez a leitura desse artigo. Então, eu devolvo a palavra para você para a gente entrar um pouco na questão da teoria do domínio do fato e na teoria da imputação objetiva, sempre sob esse viés do dolo, nessa provocação de dolo como conhecimento e vontade. Pois é, e sem esse artigo do Greco também não sairia essa live, seria outra coisa dele. Mas... Pois é, essas novas teorias cognitivas, que são muito bem encampadas também pelo Eduardo Viana, que também, que também são desenvolvidas pelo Guilherme Lucchesi, é justamente com relação... E a pergunta que também foi feita, a consciência do tipo, de certa forma, porque se a ausência de conhecimento sobre as elementares do tipo exclui dolo, então essa barreira é em cima dos núcleos normativos que definem a conduta proibida. Mas a gente não faz esse tipo de raciocínio ao agir, ao dirigir, ao gerir uma empresa, ao declarar imposto de renda. São situações, o conhecimento acerca daquilo que eu acho que o professor Raguez e Valesa, ele fala a esfera do profano. Mas, enfim, isso é um pouco uma discussão mais vertical. Mas a provocação, se é conhecimento do tipo, é interessante porque dentro daquilo que a gente conversou sobre os exercícios de futurologia, de que a gente tem que querer o resultado, assumir o risco de assumir a realização do resultado, essas novas discussões, elas trazem aqui. Então, quando a gente fala em teoria do domínio do fato, que o Juliano Breda muito bem, que o Supremo aplicou a teoria do domínio do fato sem ter domínio da teoria, porque é um conceito... É boa. É isso mesmo. É um conceito restritivo de autor, que assim... Voltou? Estão me ouvindo bem? Não, tá tudo... É que falhou um pouquinho. Aí, quando você entrou na questão do domínio do fato, dizendo que o Supremo aplicou a teoria do domínio do fato sem ter o domínio da teoria, sensacional essa frase, é pura verdade. Aí voltou ao normal, pode seguir, Rodrigo. Ótima sacada. Teu pai está aqui aplaudindo você, não necessariamente essa fala, mas ele está aqui te aplaudindo, e muita gente participando conosco, e
acenando positivamente e elogiando e trazendo exemplos. O Lucas Almeida trouxe o exemplo do aluno que tem a prova, mas não estuda. Diz o Lucas aqui, o exemplo do estudante que tem a prova e não estuda, é muito legal. Então, aqui a participação bem grande do pessoal que está te ouvindo e você falando da teoria do domínio do fato. Manda abraço. Não, legal. E então cortou na hora que eu estava dando crédito, né? Essa frase é do Juliano Breda na semana passada que eu achei fantástico. Mas Fica para você o crédito. não, tá compartilhado, tá compartilhado. Mas a teoria do domínio do fato é uma teoria que é um conceito, ela confere um conceito restritivo de autor e ela faz uma gama divergente ali de participações, enfim, mas que ela define basicamente como autor aquele que realiza todos os núcleos do tipo. Ele realiza de próprias mãos. Partindo dessa concepção, então, de autor, que quem é autor é quem realiza todos os verbos, quem realiza a conduta e tem domínio sobre aquela conduta, a teoria da imputação objetiva, por outro lado, ela faz uma estrutura de análise que parte de uma concepção de que a gente, hoje, sociedade, em 2020, vive num contexto totalmente regulado, em que basta dirigir que a gente assume diversos riscos ao longo do nosso dia. Então, dirigir, advogar, trabalhar, sabe, declarar imposto de renda. Então, todos esses riscos todas essas condutas são riscos juridicamente aprovados. E a estrutura da teoria da imputação objetiva, ela faz essa distinção, então, daquilo que o autor realiza como um risco juridicamente desaprovado. E juridicamente desaprovado porque tem uma norma antecedente que proíbe a conduta, enfim. Então, ela não parte de uma concepção de resultado, ela parte de uma concepção de criação de risco. E quando você sai desse exercício de futurologia, de querer o resultado, assumir o resultado, consentir com o resultado, e trazer da conduta para a criação do risco, para a representação do risco, porque o conhecimento do dolo, atributivo normativo, enfim, ele nada mais é do que aquilo que o autor entende do risco que ele está realizando ou do risco que está acontecendo. Né? Então, e esse risco ele precisa ser juridicamente desaprovado. Então, ele tem o domínio daquilo que está sob as mãos dele. Ou então, no caso do George Floyd, do policial, ele tinha o domínio daquilo que estava sob o joelho dele. Então, o que acontece, trazer a teoria da imputação objetiva é importante para que a gente tenha como norte não um resultado, um exercício futuro, né? Algo que ninguém conhece, mas justamente aquilo que está sob o domínio do agente. Né? A ocasião, o risco que ele provoca, o risco que ele cria e a forma que ele representa aquele risco. Né? Então, o conhecimento, então, dentro desse contexto, é que um risco criado, e se o agente reconhece aquele risco como dele, ou então como, de fato, um risco juridicamente desaprovado. E isso, a representação, faz com que gera no agente ativa um dever de não realização do tipo. Então, ativa o dever de evitação do resultado ou da conduta perigosa. Então, sobre essas questões do perigo, é um pouco isso. O perigo é o que está acontecendo. Né? A gente não tem como conhecer o cadáver antes que a pessoa esteja morta. A gente conhece a ação de machadada, de um tiro, de um atropelamento. Então, traz um pouco a discussão para dentro
do âmbito do agente, né, para dentro daquilo que ele executa, dentro daquilo que, como a teoria do domínio do fato diz, realiza com as próprias mãos. Então, e a questão do conhecimento do dolo como representação é a que faz a distinção entre dolo e culpa, né? E a qualidade dessa representação, a qualidade desse perigo representado, e não apenas isso, mas partindo desse princípio de que aquele risco representado aquele risco é juridicado e foi representado pela conduta. Então, ele, enquanto num contexto de convívio social harmônico, deveria, e não apenas por ser uma conduta, não apenas por ser uma conduta proibida, né? Porque a função da norma é a harmonização do convívio. Mas a harmonização do convívio também gera que, ao reconhecer um risco que ele cria, ele deva abrir mão do desenvolvimento daquela conduta. Então, a representação é isso, o que ele reconhece de que aquele risco que ele cria, aquele perigo ao bem jurídico, é um perigo de lesão, ou um perigo, ou meramente um perigo nos crimes de perigo, né? Mas de que aquela conduta dele, ao agir ou não agir, representa uma realização típica, que não necessariamente precisa ser resultado. E isso fica muito mais fácil de nós analisarmos no direito penal tradicional, quando nós estamos tratando dos tipos penais descritos no Código Penal, né? Que tem bens jurídicos tradicionais, como a vida, o patrimônio e etc. Quando a gente caminha para o direito penal econômico, a gente tem uma dificuldade maior de analisar essa questão do dolo, porque tudo passa por, como você bem colocou, assumir o risco. Então, a gente poderia dizer, Rodrigo, que a gente está caminhando para um direito penal, ou de que nós já estamos num direito penal do perigo? Enquanto a gente pensa sobre isso, eu tenho que cumprimentar aqui o Alcides Pavan Correia, que está conosco, o Ciran Cordovil, meu amigo aí de São Paulo, que está conosco, o Juarez Lucas, que está fazendo a maior festa aqui para nós, que dupla, Rodrigo Gonçalves, enfim, muita gente boa participando conosco aqui desse nosso encontro no Instagram. Eu não posso deixar também de renovar o convite para quem ainda não é sócio do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, dá uma corrida lá no canal do YouTube. O canal do YouTube está com as palestras do primeiro seminário virtual do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, é esse que o Rodrigo comentou. O seminário foi gratuito, as palestras estão disponibilizadas de forma gratuita no canal do YouTube do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. E para quem é da área e gosta de participar, de escrever, de ter acesso exclusivo a uma boa parte do conteúdo, pode se tornar sócio do Instituto. Guilherme Luquezzi, que está aqui conosco, é o presidente, a Bibiana é a secretária-geral, o Rodrigo é associado, o Jovassi, que está conosco, é associado, eu sou sócio também. É um encontro bem bacana para a gente discutir o penal econômico. E essa preocupação, pelo menos minha, Rodrigo, de que nós caminhamos para um direito penal do perigo, ou que nós já estamos num momento de direito penal do perigo. Como é que você enxerga isso? Você que milita também e com bastante frequência no direito penal econômico. Salve Marion, nossa super sócia do IBDPE também está aqui conosco. Obrigado. Então, como é que você vê essa questão toda, Rodrigo? Na verdade, a gente já vive sobre a sociedade de risco, né? Um curitibano também, o professor Fábio Knopf, escreve, tem um artigo muito interessante sobre a administrativização do direito penal, fala sobre sociedade de risco, que inclusive foi um tema que eu e a professora Marion dividimos aí num grupo de pesquisa da Comissão de Direito e Inovação
do Grupo de Pesquisa de Direito Penal Econômico e Inovação da Comissão da OAB Paraná. Então a gente já vive cercado de perigos e riscos. Mas a grande questão que dentro do direito penal econômico, que para mim me move a pesquisar, é justamente uma das coisas que o professor Ragues Valles falou no seminário, né? Afasta-se a cegueira deliberada, ou então afasta-se o dolo eventual pelo fundamento do dever saber. Então, de um lado, no direito penal econômico, em ambientes extremamente regulados, ou outros apenas regulados pelo que a Receita determina, enfim, um direito penal do perigo já é mais ou menos o que tem acontecido. Você não tem uma coesão jurisprudencial do que é assumir o risco, do que é assumir a realização do perigo. E esse dever de informar, por outro lado, também tem um artigo muito interessante do Alaor Leite, Existem Deveres Gerais de Informação. Ele escreve sobre esse fundamento dentro do erro de proibição, mas o perigo gera na gente, assim como quase que naturalmente, gera na gente um dever de se informar, um dever da gente estar conforme a regulação daquela atividade. Mas, enfim, será que nesse contexto em que basta agir para estar em perigo, ou então basta ter uma empresa para você estar sob o perigo de recolher a menor, de você ter uma orientação consultiva tributária que, como no caso do Messi, sabe, gerou consequências importantes. O professor Alaor Leite, ele discute um pouco sobre qual é o fundamento desse dever. Será que porque a gente não é um dever legalmente previsto. Eu não posso fundamentar uma imputação, uma punição em cima de um dever que não é palpável, né? Que não é exigido de nós. Mas então, por outro lado, a gente se orienta para agir. Mas como é que a gente vai saber, dentro dessa desorganização, dessa falta de coesão jurisprudencial, do que a gente está agindo? Então, eu prefiro um pouco trazer a questão do perigo para as condutas cotidianas daquilo que está acontecendo agora, que está sob o nosso domínio, e que a gente se informa por proatividade, ou por zelo, por cautela, enfim, o que for, e a tratar desse perigo juridicamente desaprovado ou aceitável, sabe? Ficar dentro dessa tratativa do que é aceitável ou não, do que tratar de futurologia, de que quis o resultado, assumiu o risco de produzir o resultado, e que tem sido aplicado, assim, historicamente aplicado sem muito critério. E é isso que eu acho que falta um pouco sobre essa questão do dolo como conhecimento e vontade. A ausência de critério. Como é que você vai saber isso? E nesse ponto, como é que anda a jurisprudência, Rodrigo? Porque da análise que eu faço aqui, e não a minha discussão doutrinária que eu me dedico a fundo, mas da análise que eu faço dos casos em que eu atuo, a jurisprudência considera que você passou perto do tipo teve dolo. Ela não entra profundamente nessa discussão do dolo, que nós estamos aqui há quase uma hora e já estamos indo para o nosso terceiro terço, para o terço final aqui da nossa live. A jurisprudência não tem, a meu ver, se dedicado a essa questão com profundidade, ou eu estou enganado aqui
e a discussão jurisprudencial enfrenta conhecimento, enfrenta a vontade, enfrenta a diferenciação de tudo isso quando analisa se houve ou não dolo? Eu acho que a nossa percepção é um pouco parecida. A gente não vê muito tratamento. E, na verdade, a gente pouco vê algum tratamento. Não é difícil. Isso eu vi trabalhando em cima de um caso do nosso escritório, numa sentença de crime tributário. A fundamentação ela parte das preliminares que foram arguídas, enfim, refutaram todas, óbvio, mas das preliminares, a prova da materialidade, o reconhecimento do dolo a partir desse conjunto probatório, sim, em um parágrafo, e análise da autoria. Então, isso é um pouco do reflexo do que é a jurisprudência. Sim, como que o dolo, como é que ele pode auferir o dolo a partir desse conjunto probatório que se faz a referência, que é a prova da materialidade. Sendo que na materialidade estava justamente se discutindo não ter nenhum traço de autoria, não tinha assinatura, enfim. Mas, então, é um exemplo prático de que essa sentença analisou a imputação subjetiva a partir de um evento sem dono. E é por isso que eu trouxe a importância da gente ter a teoria da imputação objetiva como estrutura de análise. Porque algumas pessoas escrevem, isso também o Juarez Cirino também escreve, que o dolo, a imputação subjetiva, o dolo ele tem como referência a realização do tipo, a realização dos critérios do tipo objetivo. E não atingir o bem jurídico, enfim, isso é uma consequência do agir. Então, a jurisprudência ela tem tratado simplesmente um pouco assim, sabe? Ele quis o resultado ou assumiu o risco. E quando a gente fala de dolo eventual, assim, fica muito claro de que a resposta da pergunta do título da nossa live faz um pouco de sentido, porque o dolo eventual, você passou perto do tipo, você já reconhece uma conduta dolosa sem vontade. É terrível, né? E eu acho que nós podemos, nesse último momento da live, você sugeriu uma série de elementos de análise que qualificam o perigo. Então, para quem está nos acompanhando, a gente está tratando de dolo como conhecimento e vontade. É uma provocação que o Rodrigo fez no título da nossa live. A gente passou por todas as questões e chegamos a uma conclusão de que estamos, nesse momento, num direito penal do perigo. E o Rodrigo sugeriu aqui alguns elementos de análise que qualificam essa questão do perigo criado. Acho que a gente podia fazer o fecho, o grande finale com essa parte, Rodrigo. O que você acha? Acho excelente. Legal. Mas quando eu falo que a gente está no direito penal do perigo, é porque, para mim, perigo tornou-se sinônimo de fato. Então, não deixou, só mudou o nome, mas não abrimos mão do direito penal do fato. Lógico. O agente responde pelo aquilo que ele agiu, pelo perigo que ele criou, pelo perigo que ele representou, pelo perigo que, sabe, pela ação, pelo fato que estava sob o seu domínio, que o domínio somente é concebido a partir do conhecimento em sentido psicológico. Que Legal. se presta para o sentido atributivo normativo por meio dos fatos. E aí é dentro desse que se expressam pelos fatos que é onde está a grande tarefa do julgador. O juiz, ele não tem nenhuma obrigação de fazer uma vasculha mental que nem mesmo o próprio agente pode ter clareza de que ele quis alguma coisa, sabe? Então, dentro dessa manifestação
da conduta, dentro dessa manifestação do conhecimento em sentido psicológico, da conduta, nos fatos, dentro daquele complexo de dados que estão sob o julgamento de uma sentença, o Eduardo Viana, ele escreveu um livro que é O Dolo como Compromisso Cognitivo, que eu tanto citei aqui. Ele traz um histórico das teorias volitivas, das teorias cognitivas, e ele parte da Ingeborg Pupp. Ela que traz, né, na verdade é Frisch que traz o perigo, o risco como fundamento do dolo, mas ele ainda não abandona a vontade. Mas o perigo doloso, a qualidade do perigo para ser fundamento para ser um dos fundamentos da imputação subjetiva, foi a Pupp que trouxe o Eduardo Viana, e ele dá um passo a mais, ele traz esses critérios que você bem disse. Então, quando a gente fala de será que dolo é conhecimento e vontade, a gente não... Primeiro, a gente já pode começar a abandonar um pouco da vontade. A gente já viu que a jurisprudência aceita muito tranquilamente que o dolo pode não ter vontade, basta você passar perto do tipo que você age dolosamente por dolo eventual. Mas a representação por si só também, o passar perto do tipo também não é suficiente para você atribuir o dolo a uma conduta de alguém. Você primeiro precisa... e esses critérios eles trazem para isso. Para que o julgador colha os dados que aqueles fatos trazem para o julgamento. Então, eu achei isso fantástico, porque a gente pode se apoiar, inclusive, no caso do George Floyd, para a gente analisar esses critérios. O primeiro critério que ele traz é a qualidade do perigo, a qualidade objetiva do perigo. Será que, ao ajoelhar sobre o pescoço de alguém, é uma conduta suficiente para causar o resultado morte? Talvez não. Mas isso a gente vai ver ao longo desses critérios. Mas, a princípio, ao ajoelhar sobre alguém, tem uma pergunta aqui, imputação de título do dolo tem a relação de postura volitiva psíquica do indivíduo. Pois é, justamente isso que a gente estava discutindo. Essa postura volitiva, esse querer, será que ele faz? Será que ao ajoelhar sobre o pescoço de alguém significa querer matar alguém? Né? Mas é uma postura que os dados, que os fatos vão traduzir. Então, a qualidade objetiva do perigo, ela pode ter graus de intensidade, enfim. Uma facada pode, a depender do lugar onde ela for dada, não pode gerar o resultado morte, mas uma série de facadas, ela tem um grau tão intenso que a outra alternativa a não ser a morte não existe. Então, você tem o primeiro critério, que é a intensidade, o quão perigoso, objetivamente, a gente pode classificar aquela situação de perigo. O grau de vulnerabilidade da vítima, sabe? O policial, ao ajoelhar sobre o joelho de alguém, tem o domínio total dela, da vítima. Ela está entregue, e ela diz que está entregue. Eu não consigo me mexer, eu não consigo respirar. Levanta, por favor. Ela está totalmente entregue, porque não bastava estar imobilizada pelo joelho no pescoço. Ela está também algemada. Né? E tem outro policial, enfim. O grau de vulnerabilidade da vítima é um indicativo para a gente entender quão perigosa é aquela conduta. Partindo do... O terceiro critério que é proposto é a marca dominante da conduta. Ou seja, como é o exemplo da desistência eficaz. Não basta a gente simplesmente falar assim,
Ah, não quero. Mas depois de já ter dado 10 facadas na pessoa, deixou ela ao relento no bosque, enfim, jogada ali. A marca dominante da conduta, ela expressa exatamente aquilo que gera o resultado, o resultado perigoso, a ação perigosa. Então, a desistência eficaz, ela não basta que não basta que o agente não queira. Ela se basta quando a gente vai, pega, volta, leva para o hospital, ela evita o sequestro, ela evita, mas pune-se a tentativa, porque a execução já começou. Mas puniria-se pelo resultado se a conduta não fosse apta a evitar o resultado, né? E então a marca dominante é o joelho preso, é o joelho que está constantemente sobre o pescoço, são minutos. Ele a princípio não gera um perigo, mas é aquilo que causa asfixia durante o tempo. E o último critério que é proposto é justamente todo esse contexto, esses minutos. Você pode, e lógico, esses critérios, eu entendo que esses critérios não se excluem, enfim, né, eles são comunitários. Mas, olhando para o caso do George Floyd, ele estava vulnerável, estava com o pescoço estava com o joelho sobre o seu pescoço, avisava que não conseguia respirar, avisava que queria se mexer, que não conseguia, pedia para que. Mas além disso tudo, ele estava colado num carro de polícia, tinha um outro policial, as pessoas em volta pedindo para que ele. Então, é um pouco assim que eu termino o artigo que eu comentei com você, que eu estou escrevendo, que eu estou terminando de revisar e tomando coragem para tomar para frente. Agiu dolosamente? Talvez sim. Talvez sim. Sabe? Todo esse contexto. E o contexto ele pode ser assim, a ação ocorreu à noite, enfim, ocorreu dentro de casa. Enfim, o que eu acho interessante dessas propostas é que elas se adequam ao acontecer. E como de fato as coisas acontecem. Caso a caso. Se adequa os critérios aos casos. E eu diria para você que, considerando a atitude do policial que matou George Floyd, e com os elementos que você trouxe de análise, me parece que, evidentemente, ele agiu com dolo, dentro de qualquer critério que você nos trouxe. Para mim, bastaria a gente enxergar aquela cena para saber que o policial agiu com dolo. Mas, fazendo uma análise criteriosa e cuidadosa, como você fez, e o Rodrigo está aqui dizendo que você é brilhante, e o LCO Brandão está dizendo que é importante, os fatos são fundamentais para considerar a distinção entre conhecimento e desconhecimento do perigo. Em cima desses elementos de análise, evidentemente o policial agiu com dolo. Nós temos, na minha opinião, nós temos ainda, Rodrigo, 4 minutos, e o LCO Brandão está perguntando aqui qual que é a diferença entre dolo e culpa, mas tem ainda mais uma pergunta aqui também, deixa eu localizar. No caso do Floyd, estamos falando de dolo direto, primeiro ou segundo grau, ou dolo eventual? Qual a diferença principal entre eles? Se você quiser responder essas perguntas, a gente tem 4 minutos. Vamos lá. E até o Luquezzi está já colocando aqui que a diferença entre culpa e dolo, se você tiver a resposta, vale $1 milhão, porque essa é a pergunta de $1 milhão. Justamente. Mas assim,
dogmaticamente age culposamente quem desconhecia o grau de perigo ou então que agia sem o conhecimento daquilo que realiza são elementos do tipo que ele age, que não age criminosamente, ou então que tem plena certeza de que é um médico que está apoiado em normas técnicas e o paciente morre. Enfim, isso em exemplos claros, isso em exemplos trazendo aqui é tranquilo, mas você vale $1 milhão porque você trazer isso para o mundo real é muito difícil. Você aplicar categoricamente. Boa, qual é a diferença entre o papel da vontade de fazer essa distinção? Então, numa teoria que você a vontade, você não tem tipos de dolo, você tem dolo. O papel da vontade acaba sendo diferenciar os tipos de dolo. O dolo direto de primeiro grau era a finalidade, o plano, ele quis e foi. O dolo direto de segundo grau é uma consequência que é tolerável e que tanto faz, o eventual, enfim. Seria esse o papel da vontade dentro da categoria de dolo. Legal. Eu quero cumprimentar o Luiz Roberto Juraski Lino, que está aqui nos bastidores da live, fazendo todo o suporte, está te mandando um abração. Eu, na próxima quarta-feira, às 17 horas, receberei o Samuel Falavinha para tratar de crimes eleitorais. Nós que estamos agora nos aproximando no período eleitoral, tivemos uma live com a Juliana Bertoldi, tratando dos crimes eleitorais. Semana que vem, no nosso horário tradicional de quarta-feira, às 5 horas, e vamos manter esse horário, estaremos recebendo o Samuel Falavinha. O LCO Brandão diz que você saiu muito bem, mas que ainda não tem $1 milhão. Vamos trabalhar. Na verdade, não é que você não ganhou $1 milhão. Na verdade, a gente não tem para te pagar, Rodrigo, $1 milhão. Nós estamos trabalhando para juntar um pouquinho para chegar lá. E eu quero agradecer demais você, Rodrigo, pela tua participação, pela provocação. Quer dizer, eu aprendi muito aqui sobre essa questão toda. Fica aí a dica para quem está nos acompanhando, para vocês assistirem essa live de novo, compartilharem. Ela vai estar disponível no IGTV, também estará disponível com os comentários no canal do YouTube Arnes de Oliveira e Andreasa. E, junto com a live do Rodrigo, lerem o artigo, entre outros que o Rodrigo mencionou, o artigo do Luiz Greco, Dolo Sem Vontade, e comprarem, adquirirem e pedirem um autógrafo do livro do Guilherme Lucchesi, que é a nossa referência sobre cegueira deliberada e que passa fundamentalmente pelo tema que nós discutimos na provocação do Rodrigo. Rodrigo, brigadíssimo pela tua participação, sucesso sempre na tua carreira aí em São Paulo, no Espírito Santo. Abraço para todos os nossos amigos, em especial para você. Obrigado, te agradeço muito. É sempre uma alegria poder compartilhar essas coisas com você. Aqui também, está indo para casa com saúde. Então, hoje é um dia de muita alegria. Obrigado você por a gente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tamo junto, pessoal. Quarta... Provocando, enfim. A sua audiência é qualificadíssima. Só alegria. Graças aos convidados como você que estão aqui brilhando, e semana que vem nos vemos quarta-feira às 5 horas. Grande abraço, pessoal. Abraço, Rodrigo. Tchau, abraço.